Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a quem está assistindo nossos vídeos neste período. Continuando com os nossos estudos espirituais, procurando sempre ver o melhor para nós, procurando ter conhecimento para prosseguirmos nessa caminhada, nessa jornada espiritual. Porque prosseguindo nessa jornada, os mentores e a espiritualidade superior, elas vão nos impulsionando, né, à realidade da coisa. E não vamos ficando aí à mercê de espíritos que queiram, né, nos atrasar, espiritualmente falando, né, pessoal? Então, continuando aqui, ainda com perguntas e respostas que nos fazem e que eu achei umas respostas muito boas aqui para dizer para vocês, para nós estudarmos juntos no site do Dalton Campos Rock. Nós temos mais um aqui, né? Um espírito pode ter acesso às suas encarnações anteriores através do Akasha? Pode-se tomar conhecimento por meio dos registros acásticos, dos eventos históricos de universos alternativos, ou seja, universos alternativos, na verdade, também são vidas passadas que tivemos, né? Que tivemos múltiplas personalidades, porque naquelas outras vidas nós tivemos outras personalidades. Essas personalidades, elas não deixam de existir, elas continuam adormecidas dentro de nós, dos nossos registros, né? Das nossas impressões perispirituais. Elas não deixaram de existir, elas aconteceram naquela época e continuam adormecidas. A qualquer momento, elas podem surgir, né, num momento de agressividade, num momento de raiva, de nervosismo, de querer decidir alguma coisa. Aquelas memórias, elas podem vir à tona e podemos então fazer uso delas ou não, descartá-las, mas elas continuam existindo. Então a resposta é: uma consciência, ela pode acessar muitas vidas anteriores, dela ou de outros. Quando digo consciência, pode ser o encarnado ou desencarnado, porque quando se fala em consciência, pode ser encarnado ou desencarnado. Suas vivências de outras existências são mais facilmente acessadas, não pelos registros acásticos, né, ou memória consciencial, como eu acabei de explicar o que é, mas por sua própria memória subjacente, ou auto-memória consciencial. O acesso pelo éter ou Akasha, como se diz, exige mais sutilidade, experiência, psicométrica do espírito, ou até mesmo do projetor astral, se for o caso. Então, para que você tenha mais sutilidade e realmente você entre nos registros acásticos, que é a grande biblioteca da vida, você pode acessar a sua ou de outra pessoa. Só que você tem que ter uma experiência psicométrica muito grande. Eu já expliquei no vídeo anterior o que é a psicometria, que são, né, a capacidade de você ler a aura de alguém ou de si própria, de objetos, de ambiente, só pegando talvez uma foto, pegando num objeto, você lê o que se passou naquele objeto, você lê o que se passou naquela casa. Então, também isso aí entra também as memórias das paredes, né? Que é tratado nas análises com a radiestesia e com a geobiologia, que se lê o que ficou na memória daquelas paredes. Às vezes as pessoas vivem indo de casa em casa, mudando de aluguel, então só pintam a parede e dá aquela maquiagem, né? Mas não sabe exatamente quem morou ali, o que aconteceu ali. Isso aí é uma memória da parede, é uma psicometria que a radiestesia vai ler para saber exatamente o que está acontecendo ali, para limpar primeiro, para depois, né, dessa limpeza astral e espiritual, aí sim é que vai se pintar as paredes, porque pode surgir que alguém assassinou alguém ali, ou foram muitos motivos de agressões naquela casa, naquelas paredes, e as pessoas não sabem, vão morar ali e a vida desanda depois que acontece isso. Então, o espírito pode sim, ele pode ter acesso aos seus registros acásticos, mas tem que ter uma sutilidade, né? Porque quanto mais ele sutil, mais ele vai sentir a diferença, né? Vai ter a psicometria nesse caso. Uma outra pergunta também que fazem muito
geralmente, quanto tempo se passa no plano físico entre uma encarnação e outra? Né? A pessoa pergunta muito. Quanto se passa naquela que eu fui falar num vídeo sobre... tem os cursos intermissivos, né? Que são os cursos entre encarnações e outras, onde os mestres nos ensinam, né? Os mestres que estão lá dando aula, os espíritos mais adiantados que nós, ficam lá vendo o que foi que você fez de bom, o que você precisa mudar, o que você precisa mudar na futura reencarnação. Então tem que se passar por esses cursos intermissivos. Não é obrigatório, mas é bom se passar, né? Para saber o que foi bom, o que fez de bom, Mas só o problema é que depois, quando mergulha no esquecimento, muita coisa, se você não for sutil, muita coisa você vai esquecer do que aprendeu. Mas aqui a pergunta é quanto tempo se passa, né? Aí a resposta é: o tempo médio de estadia numa colônia extrafísica, para a média das pessoas, é de aproximadamente igual ao tempo de vida na carne. Ou seja, se alguém viveu 80 anos aqui, vai passar em média 80 anos lá, tá? Mas isso não é regra geral, porque às vezes a pessoa que passa 80 anos, ela teve uma reencarnação anterior, né? Que ela foi até o final, ela não se suicidou, ela suicídio de uma forma geral que se fala, né? A espiritualidade ensina de uma forma geral. O suicídio é por cigarro, é por drogas ilícitas, é até por más companhias, é por tudo, é por esportes radicais, a pessoa sabe que está correndo risco, por tudo isso é considerado suicídio. Tipo, essas corridas de Fórmula 1, né? Eu já vi um texto do irmão da espiritualidade dizendo isso, que aqueles rapazes lá que estão nas corridas de carro de Fórmula 1, eles sabedores que os carros estão correndo a mais de 300 km por hora, eles sabem que aquilo ali é um risco. Se ele bater, provavelmente ele vai desencarnar. Mas mesmo assim ele está ali. Então também é considerado suicídio. É considerado, porque ele não tem ideia que é considerado, mas é. Não só aquela pessoa que toma chumbinho, que se joga na frente do trem, ou que se esfaqueia, ou se dá tiro no ouvido, nada disso. Isso aí foi intencional, e o outro também é basicamente intencional, esse tipo de suicídio. Então, basicamente, a pessoa passa o tempo que passou aqui de vida, passa lá. Mas nem sempre, né? Geralmente existem outros fatores que influenciam esse processo aí, né? Mas também, em geral, quanto mais evoluída a consciência, mais tempo ela passa no astral. Então a espiritualidade está aqui nos dizendo que quanto mais a consciência é evoluída, menos resgates ela tem para fazer aqui. Então demora mais tempo lá. Só que ainda precisa resgatar alguma coisa. E precisando resgatar alguma coisa, ela vai ter que passar algum tempo ainda aqui. Porque para ficar livre, como eu falei no outro vídeo da roda das encarnações, a consciência, ela tem que estar totalmente desprovida de erros, né? Como foi falado no outro vídeo. Então os espíritos mais densos, sofrem o processo chamado de reencarnação compulsória. É aqueles que não escolhem nada. Os mais densos não podem escolher coisa alguma. Os mentores é que escolhem para eles. Não têm capacidade nem de dizer o que eles querem, podem resgatar em outras vidas. Vêm os mentores, né? E falam por eles o que eles... E, na verdade, resolvem por eles ali, naquela reunião, inclusive com os engenheiros que vão programar o seu futuro corpo físico, como eu já falei em vários vídeos para trás isso. Eles fazem, né, uma reencarnação chamada compulsória. Não tem qualquer direito a escolher coisa alguma. Vem aqui e acabou, tá? Mas todas as encarnações são escolhidas de forma que melhor promovam a evolução das consciências. Então, o espírito que está devendo compulsoriamente, ele não escolhe, mas só que a espiritualidade escolhe por eles a melhor forma dele resgatar aquilo. Alguns têm que esperar uma determinada época para poder adentrar numa certa família, outros algum processo social ou político, e assim vai ao infinito. Ok, pessoal? Então espero que tenham gostado, fiquem com Deus. Qualquer pergunta vocês podem mandar, podem colocar aí no comentário do vídeo, que fica mais fácil para eu ler, tá bom? Para eu ler e para eu pegar a pergunta
e para nós respondermos aqui. Fiquem com Deus, até a próxima. Muita paz, muita saúde, muita proteção. Namastê para todos.